Olá, eu me chamo Diogo Mian e sou o seu professor virtual de língua portuguesa. E hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita, para juntos estudarmos um conteúdo chamado sintagma nominal e sintagma verbal. Acompanhe comigo. Temos aí sintagmas. O que são os sintagmas? Os sintagmas são unidades mínimas que possuem uma relação de determinação entre si, ou seja, é o conjunto de elementos dentro de uma frase. Exemplo, temos aí uma frase, e cada elemento desse nessa frase, ele tem um significado e uma importância dentro dessa frase para que exista o quê? O sentido. Então temos aí, a mulher comprou uma casa. Logo abaixo nós temos a é um artigo, mulher é o nosso substantivo, comprou o verbo, uma artigo indefinido e casa nosso outro substantivo. Porém, o papel desempenhado dentro dessa frase, nós temos aí núcleo, um núcleo que é o núcleo nominal e temos o núcleo verbal. E é isso que nós vamos estudar, a questão desse núcleo, onde a gente vai ter o sintagma nominal e o sintagma verbal. Como por exemplo, nessa frase a gente pode dividir ela em duas. A primeira parte nós temos um sintagma nominal, onde tem o nosso núcleo principal aí, mulher, esse substantivo. E ao lado nós temos o verbo comprar, comprou. Então nós temos o sintagma verbal. Não se preocupe que mais à frente eu vou explicar mais detalhadamente sobre essa questão. Só quero que vocês percebam que aqui nós temos dentro de uma mesma frase dois sintagmas, o sintagma nominal e o sintagma verbal, onde juntos completam ali uma frase, uma oração, onde tem um sentido para aquele ou para aquela que está lendo. Tudo bem? Vejamos. Tipos de sintagmas. Quais são os tipos de sintagmas que nós temos? Nós temos o sintagma nominal, sintagma verbal, adjetival, preposicional e adverbial. Na aula de hoje nós vamos focar no sintagma nominal e no sintagma verbal. Mas para isso nós precisamos fazer uma breve revisão do que é um substantivo. Por que, professor, fazer uma breve revisão do que é um substantivo? Porque o sintagma nominal ele fala diretamente com o substantivo. A gente precisa saber identificar um substantivo dentro daquela oração e daquela frase para identificar um núcleo e identificar o meu sintagma nominal. Vamos lá. Temos aí substantivos. Substantivo é a palavra que dá nome a todos os seres animados ou inanimados, reais ou imaginários. Indica pessoas, lugares, coisas, sentimentos. Exemplos. A menina gosta de dançar. Mateus adora soltar pipa. Então nós temos aí menina e Mateus como nosso substantivo, Mateus é um substantivo próprio, é o nome de uma pessoa, e menina é um substantivo que dá nome a uma menina. Tranquilo? Deu para perceber mais ou menos? Então, substantivos são aquelas palavras onde a gente tem o quê? Onde ela nomeia seres inanimados ou animados, reais, imaginários, indica pessoas, indica sentimentos, indica lugares, ou seja, praticamente é o nome de tudo. Vamos lá. Eles podem ser flexionados em gênero, número e grau. Como é o gênero, masculino ou feminino, ou seja, o substantivo ele pode se modificar em gênero, masculino e feminino, em número, singular ou plural, em grau seria aumentativo ou diminutivo. Em gênero, como é que ele pode ser modificado? A senhora está linda, ou seja, gênero feminino. O senhor é dedicado, gênero masculino. Perceberam como essa mudança ocorre? Próximo. Número, nós temos o número aí singular e plural. A menina gosta de dançar, ou seja, singular, estou falando de uma menina. Já na próxima nós temos as meninas gostam de dançar, então já temos o que? O plural. Grau, grau enquanto aumentativo ou diminutivo, que significa o que? O diminutivo, ali nós temos amigo, qual é o diminutivo de amigo? Amiguinho. Aumentativo, amigão. Gata, gatinha. Aumentativo, gatão. Tranquilo, bem simples essa questão do substantivo. Eu quero que vocês percebam mais ou menos o que é o substantivo, para que vocês consigam identificar dentro das orações, dentro das frases, o seu sintagma nominal e o seu sintagma verbal. Por quê? O sintagma nominal ele vai estar ligado diretamente ao substantivo. Você precisa identificar o substantivo para identificar onde está o sinúcleo e daí você identificar o seu sintagma nominal. Vejamos. Exemplo de grau. A casa é linda. A casinha
é linda. O casarão é lindo. Perceberam a mudança aí? Então nós tivemos casa, casinha, casarão. Tivemos esse substantivo modificado de 3 formas diferentes. Tivemos na forma do diminutivo, aumentativo e na forma padrão. Sintagma nominal. Agora que é a parte que eu quero que vocês mais prestem atenção. O que é o sintagma nominal? Nada mais é do que nome. O núcleo do seu sintagma nominal sempre será o nome. O que será esse nome? O substantivo. Exemplo. A bela águia. A bela águia. Águia aí é o nosso substantivo. Eu estou dando nome o quê? A um animal. Esse animal, que animal é esse? Uma águia. Então é o nosso substantivo. A bela águia, então nós temos ali águia como substantivo. A águia é o nosso núcleo. Como é o nosso núcleo, então nós temos ali um sintagma nominal. A, artigo, bela, adjetivo. Próxima frase. O elefante branco. Então temos ali novamente o nome de um animal. Estamos nomeando esse animal, que é um elefante. Temos o artigo o, branco, o adjetivo, e no meio ali o nosso substantivo, que é o nosso núcleo. Então por isso que é um sintagma nominal, porque o núcleo dessa frase aí, ele é um substantivo. Verbo. Pronto. Falamos que para ser um sintagma nominal nós precisamos focar no quê? No substantivo. Já o sintagma verbal, como a própria palavra já diz, nós devemos focar no verbo. Vejamos o que é verbo. Temos aí, os verbos pertencem a uma classe de palavras responsável por expressar uma ação, um estado, desejo ou fenômeno da natureza. Os verbos, eles se flexionam em tempo, modo, número e pessoa. Exemplo, Diogo lavou o carro. Nós temos aí o verbo lavar. Então, Diogo lavou o carro. Esse verbo ele está flexionado em quê? Pretérito perfeito do modo indicativo. Ou seja, ele está indicando o que Diogo está lavando o carro. O elefante correu da onça. A mesma coisa. Pretérito perfeito do modo indicativo. E a próxima, chove muito em Anguera. Temos aí um verbo diferente da natureza, onde ele está no presente do indicativo. Chove, ou seja, você está dizendo que chove, se chove agora, está chovendo neste momento. Então, presente do indicativo. Então, o verbo vão ser essas palavras que estarão ali nas orações, onde ele vai expressar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E ele vai servir também como núcleo, assim como o substantivo. Exemplo, sintagma verbal, ou seja, o seu núcleo, como eu já falei para vocês, é o verbo. Enquanto o nominal é o nome, que é o substantivo, o verbal vai ser o verbo. Exemplo, a bela águia morreu. Nós temos a, que é um artigo, bela, um adjetivo, águia, o nosso substantivo, e morreu, o nosso verbo. Então nós vamos ter aí, morreu como verbo, ele também está servindo de núcleo. Então nós temos inicialmente um sintagma nominal, a bela águia é um sintagma nominal, onde nós temos ali águia como núcleo desse sintagma, dessa expressão. Já ao final nós temos o morreu, que ele traz o quê? Uma força maior, é o nosso sintagma verbal. Próximo. O elefante branco desapareceu. Observe que esses exemplos são semelhantes com os exemplos lá do sintagma nominal. Porém, aqui ele já aparece com verbo. Anteriormente, ele já estava aparecendo apenas com substantivo. Agora ele vem com substantivo e mais um verbo. É onde nós vamos ter aí o nosso verbo desapareceu, que vem do verbo desaparecer. E teremos o nosso sintagma nominal, o elefante branco, porque nós temos aí o elefante como núcleo dessa expressão, e desapareceu o nosso verbo núcleo do nosso sintagma verbal. Então, sintagma nominal, sintagma verbal. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Agora é com vocês. Eu trago para vocês aí uma atividade para que vocês consigam pôr em prática o que a gente acabou de discutir nessa videoaula. Temos aí, identifique os sintagmas nominais ou verbais nas expressões abaixo. Letra A. Aquela bela moça me encantou. Primeiro passo. Professor, o que é que eu devo fazer já para encontrar meu sintagma verbal e meu sintagma nominal? Primeiramente, você vai procurar um substantivo. Se nessa frase ou nessa oração tem um substantivo, você vai identificar esse substantivo e identificar se esse substantivo está sendo ali um núcleo. Identificou, você já vai identificar o seu sintagma nominal. Identificar também se dentro dessa mesma frase ele tem um verbo. Se tiver um verbo, você vai identificar o seu sintagma nominal e o seu sintagma verbal. Se não tiver verbo, você vai identificar o sintagma nominal. Se tiver verbo, o verbal.
Simples, simples. Caso vocês sintam dúvida, retornem à aula para que vocês consigam tirar essas dúvidas e no nosso encontro presencial nós iremos fazer a correção dessa atividade e tirar suas dúvidas. Tudo bem? Bons estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.